Graça e paz para os irmãos, para as irmãs, para todos aqueles que fazem parte dessa comunidade de fé. Como é bom estarmos aqui nessa noite para compartilharmos a palavra do Senhor, vivenciarmos um pouquinho mais do muito que o Senhor tem para nos dar, tem para nos abençoar. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui nessa noite, por você que sai do teu lado, da tua casa, os que vêm de perto, de longe. É um ajuntar de Deus, né? É um propósito só. Nós estamos aqui. Propósito único de adorar a Deus. É isso que nos faz estar aqui, nos vestir do melhor que nós temos, para estarmos aqui, porque nós queremos nos apresentar diante dEle com alegria, com gozo, com júbilo, e poder ofertar o melhor ao Senhor nessa noite, né? Você é especial para Deus. Ele se importa com você. Ele te ama. Tudo que nós cantamos aqui é a pura verdade. São orações cantadas, tudo que nós declaramos aqui nessa noite. Ele se importa com você. Ele é o teu Senhor. Ele um dia te chamou, Ele um dia te capacitou, Ele te fez capaz. Não por mérito teu, não. Não é porque você merece, mas porque o sangue de Jesus pagou o preço para que você estivesse aqui. Você pode adorá-lo por isso? Você pode exaltá-lo por isso? Porque Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, e é assim, muito conhecido, é um texto que os crentes talvez mais antigos vão saber talvez de cor. É um dos salmos mais lindos para mim, pessoalmente falando, porque é uma oração declarada a Deus. É o salmo de número 23. Salmo de número 23 é um salmo de Davi. E é sobre esse grande homem de Deus também que eu gostaria de me ater nessa noite e tentar aprender um pouquinho com ele, de tudo que o Senhor fez na vida deste homem, de tudo que ele vivenciou, de tudo que ele passou, de tudo que ele viveu. Salmo de número 23, para alguns crentes mais antigos eles vão saber de cor. Em algumas casas que você vai, pode ser que a tua Bíblia esteja aberta e esteja no Salmo 23. Mas existem coisas preciosas nesse Salmo. Eu quero abrir os teus olhos para isso também nesta noite. Amém? Salmo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor e o quê? Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Verso de número 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Por quê? Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, o quê? Me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice, o Senhor faz o quê? Transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Amém? Glória a Deus. Esse texto, ele não é mais e nada menos do que uma oração declarada a Deus, de uma confissão do rei Davi. Aqui ele já era um rei. Ele já havia passado por diversas situações na sua vida. E como não diferente
por nós mesmos nessa terra. E quando Davi chega a declarar isso aqui, ele tinha passado por uma série de situações. Era uma história toda de vida. E o que eu acho mais interessante, porque tudo que nós vivenciamos nos dias de hoje nos traz a lembrança, tudo que nós já vivemos também. Davi, quando era bem pequenininho, ele entende isso aqui. Ele declarou algo que ele sabia. Ele declarou algo aqui que ele conhecia. Por quê? A história de Davi é o seguinte: ele é um homem, um garotinho, lá no pasto, aprendeu com seu pai a pastorear as ovelhas, os rebanhos do seu pai. Desde a sua infância, desde pequenininho, garotinho, ele estava sempre à volta do seu pai, olhando, observando, como toda criança ela é. Se você for perceber uma criança, o como ela é curiosa, eu me pego às vezes, olhando para os meus filhos, eu me pego vendo eles fazendo coisas que eu faço. De vez em quando eu olho para eles e vejo, nossa, mas isso aqui eu faço também. E não foi diferente com Davi, a vida de Davi. A palavra do Senhor diz que ele estava no pasto, apacentando as ovelhas. Deus levanta Samuel, muitos de nós conhecemos essa história. Deus levanta o profeta Samuel. Deus fala com Samuel: Samuel, vai lá ungir, porque eu tenho um rei. Lá na casa de Jessé, eu separei um rei para Israel. E a palavra do Senhor diz que Samuel se levanta, vai em direção à casa de Jessé, na ordem de Deus. Como bom profeta, obedecendo a Deus. Ele sabia que a obediência era melhor do que o sacrifício. E ali existia uma vontade de Deus soberana, que era o governo, que ele estabeleceu um rei, que era o governo de Davi. A Bíblia diz que Samuel se desloca e vai em direção à casa de Jessé encontrar com Davi. E naquele momento ali, Jessé começa a apresentar os seus filhos e passam os homens de guerra à frente de Samuel. E no coração de Samuel, a carne de Samuel, quando olha para aqueles homens de guerra, diz: certamente está perante o Senhor, o rei de Israel. Homens fortes, homens valentes, homens de guerra. Os filhos de Jessé, ele apresenta todos os filhos ali. Deus fala algo com Samuel, dizendo o seguinte: Samuel, Samuel, não se atentas o quê? A aparência. Porque o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê. Deus enxerga uma situação possível, o propósito mais excelente, maior. E Samuel pergunta para ele: Jessé, mas acabaram-se os seus filhos? Jessé fala: não, eu tenho um pequenininho, o meu, vamos dizer, o meu caçulinha, né? O meu xodózinho, o meu pequeno, o meu obedientezinho. Ele está lá no pasto, ele está com as ovelhas, é Davi. Querido, ele imediatamente manda uma ordem, o Senhor chama ele para cá. Foi como algo de Deus. Assim que Davi se achega, ele unge Davi, ele consagra Davi, e ali Deus começa a escrever, como nós cantamos aqui, uma nova história para aquele povo, uma nova história para aquela nação, um novo tempo de Deus. Porque existem, querido, duas vontades de Deus, que elas são reais. Existe uma vontade de Deus que ela é a vontade permissiva. Mas existe uma vontade de Deus que ela é uma vontade soberana. Há pouco tempo atrás, o povo clamava por um rei. O Senhor permitiu um rei e ungiu Saul. Mas a vontade soberana de Deus para o governo de Israel
pastor. Davi conhecia, Davi sabia. E eu acho engraçado que, de tudo que nós vivemos, parece que a tua experiência de vida para você pode ser uma brincadeira. Mas Deus, Ele quer usar aquilo que você tem, a tua experiência de vida, aquilo que você tem vivenciado, para te mostrar coisas grandes, para realizar coisas grandes. Sabe por que eu digo isso? Porque quando Golias começa a afrontar Israel, Davi se apresenta perante Saul e diz assim: eu vou lutar contra aquele gigante. A Bíblia diz que Saul começa a preparar armaduras de guerra, colocar sobre Davi. A Bíblia diz que não ficou tão pesado, ele era tão pequenininho, tão fraquinho, que não tinha condições físicas de poder manusear todo aquele aparato de ferramenta. E Davi começa diante de Saul falar assim: olha, eu tenho uma história de vida assim, olha, quando eu ia no pasto, apacentar as ovelhas de meu pai, que vinha o leão, que vinha o lobo mau, tragar as minhas ovelhas, eu lutava contra eles, tirava as ovelhas da boca do leão e salvava. Uma história talvez que para muitos daquela região ali seria muito simples. Mas Jesus e o Senhor, Ele é o Deus de simplicidades. Ele quer usar as coisas mais simples dessa terra para te mostrar o quanto Ele é Deus na sua vida. Davi arrisca a sua própria vida para salvar a vida de uma ovelha. A Bíblia diz que, anos se passaram, Davi foi ungido rei, e como de praxe, se tornou rei sobre Israel, governo. E o salmo que nós lemos essa noite relata uma história um pouco delicada, porque fala de um momento difícil para Davi. O momento em que ele estava em perigo. Eu andei observando um pouco da circunstância que rodava na vida de Davi quando ele escreveu esse salmo. Ele escreveu essa oração. E a situação que Davi estava, ele estava cercado por um exército. Ele estava dentro de um oásis, ou seja, um lugar onde havia vegetação, onde havia vida. Mas ele estava cercado por um exército inimigo. E em meio a uma situação de perigo, o Senhor traz a memória de Davi. O Senhor faz Davi se lembrar da sua história de vida, de tudo
ele faz esse cântico, essa oração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitas vezes nós atentamos para esse texto e dizemos, olha, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, nada vai te faltar, verdadeiramente, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Não vai te faltar problemas. Não vai te faltar dificuldades. Não vai te faltar aflições, porque Jesus garantia isso para nós. Não vai te faltar situações de risco. Eu não sei quantos passaram já por essa situação de estar à beira do perigo. Mas assim que se encontrava o coração de Davi, o Senhor não vai faltar nesse momento, mas não vai faltar na minha vida a dificuldade, não vai faltar na minha vida a tribulação, não vai faltar na minha vida o desânimo. Mas ele diz que ele é o meu pastor. Ele confessa a Deus, ele começa orando a Deus em confissão. E o primeiro passo para nós nos achegarmos a Deus é confessarmos aquilo que Ele é e reconhecer em nós aquilo que nós somos. Primeiro passo, querido, o homem, ele quer se dizer, ele quer pensar que ele é alguma coisa, mas na verdade ele não é nada. Ele é pó, é cinza, ele é o barro que sobrou. Mas quando Davi se achega a Deus, nós conhecemos Davi como um homem do coração quebrantado, um homem do coração segundo o coração de Deus. Ele começa a trazer à mente e se lembrar do pasto. Aí já não pensa mais ele como um rei de Israel. Ele se imagina no pasto, pastoreando as ovelhas, e dizendo, deitar me faz em verdes pastos. Guia-me, ou seja, me conduz mansamente às águas tranquilas. E das águas tranquilas eram pequenos lagos, onde as águas eram cristalinas, onde as ovelhas podiam se chegar. E Jesus mais na frente nos vai nos mostrar, e nos tratar, e nos chamar de ovelhas suas, ovelhas do seu pastoreio. Davi ora ao Senhor e diz, em meio a essa situação, Senhor, que eu estou vivendo, em meio ao perigo de morte, o Senhor me faz deitar em verdes pastos. O Senhor me leva às águas tranquilas. O Senhor conduz a minha vida. Refrigera a minha alma. Guie-me pelas veredas de justiça por amor do meu nome. No verso 4, eu quero abrir uma vertente aqui. Existia fé no coração daquele homem, senão ele não oraria daquela forma. Talvez muitos de nós nesse momento estaríamos desistindo. Senhor, me entrega. Rendo e entrego a minha bandeira. Talvez muitos de nós aqui nessa noite teriam deixado, Senhor, essa situação na qual o Senhor me colocou aqui, eu já não quero mais viver. Talvez você tenha entrado aqui nesse momento, nesta noite, trazendo a tua bandeira de rendição, dizendo, Senhor, não dá mais. Mas eu quero aprender algo com Davi. E que ele diz no verso número 4, dizendo, ainda que, eu não sei qual é o teu ainda, irmão. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei talvez qual é a sua dúvida. Eu não sei o que tem te feito desistir. Eu não sei o que tem te feito parar. Eu não sei qual é o teu ainda. Mas o ainda de Davi diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria o quê? Que isso? Que fé?
onde tudo é muito longe. E Davi declara ao Senhor: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele não declarava porque ele estava imaginando uma situação. Ele não declarava porque ele viu alguém passar por uma situação assim. Ele estava declarando algo que ele estava vivendo, porque ele estava cercado. Ele estava declarando algo que ele estava presenciando, porque ele estava cercado pelo exército inimigo. E ele ora ao Senhor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. Tu estás comigo, Senhor. O salmista diz que se eu subo aos céus, tu lá estás. Se eu faço a minha cama, presta atenção nisso, querido. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor lá está. Tudo Ele conhece de você. Tudo Ele sabe de você. E Ele se importa com você. Porque da forma que Ele contemplou a Davi naquele dia, naquela noite, porque já era noite. Na noite tudo é escuro. Na noite que você não consegue enxergar talvez mais nada, a não ser com a ajuda de lanternas ou de faróis. A noite é o momento mais delicado da nossa caminhada. É o momento onde Deus prova o nosso coração para encontrar em nós a esperança do querer de Deus, do efetuar de Deus, da vontade de Deus na nossa vida. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não sei quantos irmãos aqui já passaram por experiências assim. De chegar a estar em um leito de hospital, realmente, à beira da morte. Onde a morte era uma questão de segundos, ou de milésimos, ou era uma questão de fechar os olhos. Mas eu conheço testemunho de pessoas que Deus Ele resgatou da morte e trouxe a vida. E eu creio em Jesus. Eu creio no bom pastor, que Ele pode te tirar do vale da sombra da morte, te transportar para a sua maravilhosa luz e fazer de você, querido, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Fazer de você um homem ou uma mulher segundo os propósitos de Deus, segundo os planos de Deus, mas atravessando tudo o que precisa ser atravessado. Ainda que você esteja na boca do leão, ainda que você, como ovelha do Senhor, esteja pronto para ser consumido, Ele é Deus na tua vida. Ele é Deus na tua vida. Ele é Deus na tua casa. Ele é Deus para te tirar da boca do urso. E Ele é Deus para usar a tua vida. Deus quer levantar homens e mulheres dispostos, desejosos de arriscar, assim como Davi arriscou a sua própria vida, de ir ao encontro do lobo, de ir ao encontro da ovelha e arrancar ovelhas dali, arrancar ovelhas de situações de perigo, porque o Senhor não dá nenhuma por perdido, nenhuma. A palavra do Senhor diz que Ele largou o que? As 99, não é? E foi ao encontro de uma. Ele poderia se dar por satisfeito. Se eu tenho as 99 aqui, por que eu vou precisar dessa que está perdida? Não preciso.
Mas Ele se importa com você. Ele se importa com você. Ele sabe a obra que Ele começou na tua vida. Ele sabe a obra que Ele começou em você. A Bíblia diz que a boa obra que o Senhor começou, Ele há de completar. A boa obra que o Senhor começou na tua vida, querido, talvez lá no pasto, lá com as ovelhas, talvez lá no Brasil, onde você imaginava que você poderia estar aqui hoje. A boa obra que o Senhor começou lá no passado, assim como foi com Davi, pequenininho, lá no pasto, lá com as ovelhas. Deus quer completar na tua vida. Deus quer fazer na tua vida. Não importa o que você é. Não importa o que você tem. Jesus conhece. Jesus sabe. Jesus contemplava Davi naquela situação. E ele foi mais ousado ainda. No verso de número 5 ele dizia: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele pede duas coisas ao Senhor. Duas coisas ele pede ao Senhor nessa oração, nesse versículo. Ele fala a Deus assim: olha, unges a minha cabeça com óleo. Trazendo um pouco o verdadeiro sentido da unção e do ungir. Quando Samuel vai até ele e unge, Samuel estava separando Davi. Quando o Senhor unge a nossa cabeça, no Antigo Testamento, Ele está separando aquele que Ele está chamando. E assim como nos dias de hoje, Deus tem ungido pessoas. Deus tem separado pessoas. Sabe quem são essas? São vocês. São pessoas que Deus tem ungido. São pessoas que Deus tem separado. São pessoas que Deus tem feito questão de mandar um profeta aí, buscar, trazer, pagar o preço. Se preciso for arriscar a sua vida para ser ungido. Porque quando você é ungido, querido, você é separado. Porque quando você é ungido, irmão, Deus está te resgatando, colocando sobre você unção nova, colocando sobre você o poder de Deus e colocando principalmente sobre você a autoridade. A autoridade. A autoridade mesmo, sabe? De você pisar com independência, com autoridade, sabe? De você colocar os teus pés e falar: eu tomo posse das promessas de Deus. Ou a preocupação de Davi não foi de preparar os homens de guerra. A preocupação de Davi foi de falar: Senhor, unge a minha cabeça, me prepara, me separa. Ele poderia muito bem ter agido humanamente falando, preparando tudo ali que o cercava. Mas se ele não orasse a Deus e falasse: Senhor, unge a minha cabeça, Senhor, unge a minha vida, faz o meu cálice transbordar, me traz alegria. Porque quando um cálice transbordava, quando o vinho era dividido, era sinônimo de alegria no meio daquele povo. Senhor, traz alegria da tua salvação. Senhor, traz alegria na vida, restaura a vida aqui. Traz a vida, Senhor, aquilo que não existe. Traz a esperança aquilo que não existe. Traz a minha memória, Senhor, aquilo que não pode dar esperança. Unge a minha cabeça, faz o meu cálice transbordar. Faz o meu cálice transbordar. Porque, ainda que eu
Senhor ali está comigo. Ainda que eu estivesse sem saída, o Senhor está comigo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, irmão, irmã, mas o Senhor conhece o teu interior. O Senhor conhece e sabe o que você tem passado. O Senhor sonda o teu coração. O Senhor sonda a tua vida. E talvez você pode nessa noite, como Davi, orar a Deus, clamar a Deus, buscar a Deus enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está por perto. Porque haverá dias que Ele não vai estar mais perto. Haverá dias que Ele não vai nos ouvir. Nós vamos clamar e Ele não vai nos ouvir. Mas eu quero invocá-lo. Eu quero clamá-lo, porque Ele está por perto. A palavra do Senhor diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas que você ainda não conhece, coisas que você ainda não experimentou, coisas que você ainda não vivenciou. Deus quer te levantar nessa noite para experimentar o sobrenatural de Deus, para experimentar o sobrenatural de Deus, a grandiosidade que existe na provisão do Senhor. Sabe, quando você já não vê mais saída e Ele provê? Sabe quando não tem mais esperança e Ele provê? Ele cuida, como um bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele está disposto de ir ao teu encontro nessa noite, encontrar no teu coração a vida, encontrar no teu coração a resposta, encontrar em você a força que Deus colocou sobre você. Ele colocou em você a semente da eternidade. A semente da eternidade. Ele é capaz de ir ao mais profundo vale, te buscar, querido, e te colocar, te fazer assentar entre os montes. Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não sei qual é o teu ainda, meu irmão. Eu não sei qual é o teu ainda, minha irmã. Mas você pode orar comigo nessa noite e pedir a Deus: Senhor, Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tantos anos, Senhor, se passaram. Davi, quando ora ao Senhor nessa situação aqui, anos se passaram. Ele lembrou de tudo o que ele viveu. Talvez o Senhor traz a tua memória da onde Ele te tirou um dia. Talvez o Senhor traz a tua memória nessa noite de onde Ele te resgatou um dia. Talvez o Senhor traz a tua memória da onde o Senhor tirou a tua vida, seja do vício, seja das drogas, seja da prostituição, seja do álcool, seja de onde for. Para o Senhor não importa. Não foi isso que nós declaramos? Os teus erros. Sabe o que Jesus faz com o teu passado? Sabe o que Jesus faz com os teus erros? Ele fala assim: eu lanço no mar do esquecimento. Isso para mim não importa mais o que você viveu, não importa mais o que você passou. O que eu quero fazer na tua vida de hoje em diante, o que eu quero fazer na tua vida é de hoje para frente. O que você viveu, querido, há algum tempo atrás, os teus erros. Romanos no capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Existe alguém em Cristo aqui nessa noite? Existe alguém em Cristo aqui nessa noite que pode declarar comigo: sobre a minha vida não existe condenação. Sobre a minha vida não existe maldição. Isaías 53, verso 4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores, o castigo estava sobre mim e levou sobre si, e pelas suas pisaduras eu fui liberto, eu fui sarado, eu fui curado, eu sou livre. Você é livre. Ainda que o diabo sopre no teu ouvido e diga assim: você não vai.
dá um chega para lá nele nessa noite. Toma pela mão. Aleluia. Aleluia. E fala, sozinho eu não vou te deixar. Sozinho você não vai ficar. Porque eu sou o teu Jesus. O meu Jesus. Que é capaz de ir ao vale da sombra da morte. E nos resgatar de todo e qualquer perigo. Você crê nisso? Você crê nisso? Coloque de pé. Jesus, você que crê nessa palavra, você que crê nesse Jesus, você que crê que Ele é capaz de te buscar onde você estiver, você que crê que Ele é capaz de te resgatar de onde você estiver, querido, não importa o que você fez, não importa. Jesus conhece o meu interior. O salmista diz que ainda a palavra não chegou nos meus lábios, ainda não proferi ela, e o Senhor já sabe. O Senhor já sabe o que eu estou falando. Olha, você pode achar que teu pai ou tua mãe te conhece. Você pode pensar que os teus filhos te conhecem. Sabe quando você quer descobrir o porquê, o para quê de uma invenção? Se você pega no celular e quer descobrir para que ele é feito, todas as vezes que esse celular é lançado, alguém vem e apresenta as funções, o porquê, o para quê. Se você quer saber por que essa mesa está aqui, para quê? Você tem que perguntar, para quem fez? Para quem colocou? O verdadeiro querido sentido da sua vida e a verdadeira pergunta que você tem para dizer. É por isso que o homem tem se perdido nos dias de hoje, pastor. É por isso que a sociedade tem se perdido, porque eles têm perguntado para tudo quanto é lugar o propósito da vida deles, mas eles não têm achado. Porque o verdadeiro sentido de vivermos, e a pergunta para quem nós temos que fazer, é para aquele que nos criou, amados, é para aquele que nos conhece, é para aquele que nos fez, é para aquele que conhece. Você tem uma ideia de como ele te conhece, de como ele sabe quem você é? Ele conhece cada célula do teu corpo. Ele conhece cada passo que você deu. A Bíblia diz que ele sabe quantos fios, aleluia, na tua cabeça você tem. Dá um grandioso conhecimento ele tem de você. Então não adianta mais, não adianta ficar relutando, se machucando, se perguntando, se questionando, porque a resposta da tua vida está em Jesus Cristo. Ele é a resposta para o mundo atual. A resposta para essa geração que tem se perdido e se corrompido. A resposta para esse mundo que nós temos vivido esquecido, distante de Deus, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque Ele foi o único que, como Davi, vislumbrando lá na frente, ele veio entregar a sua vida para que as ovelhas dele estivessem aqui nessa noite, em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Às vezes não vale da sombra da morte, mas ele está ali. Jesus quer te dar uma oportunidade nessa
de Ti. E o Senhor quer levantar também. Eu sei que o Senhor está levantando aqui homens, mulheres ousados, corajosos, nessa fé, nessa ousadia, dispostos a ir ao passo